Sejam bem-vindos à correção da atividade disponível no Google Drive relacionada à aula do dia 28/4, disponível no Centro de Mídias, sobre discriminante. Antes de iniciarmos a nossa correção, vamos partir de um resumo. Quando delta é maior do que zero, significa que a parábola ela possui duas raízes reais distintas, ou seja, significa que o eixo x é interceptado por duas vezes pela parábola. Quando delta é igual a zero, então essa parábola ela tem duas raízes reais iguais, ou seja, ela vai interceptar o eixo x em apenas um valor. Quando o delta é menor do que zero, então não existem raízes reais, ou seja, essa parábola ela vai ficar meio que flutuando dentro do plano cartesiano, porque ela não intercepta o eixo x. Como eu faço para encontrar o valor do discriminante? Lembrando que o discriminante é o valor do delta. Então, para isso, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por duas vezes o a. Só que, nesse caso, nós vamos utilizar apenas o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora, nós vamos resolver o exercício 1. Calcule o valor do discriminante da equação abaixo. 2x² menos 6x mais 3. Para fazermos a nossa resolução, nós vamos pegar a nossa equação e igualar a zero. Então, nós temos 2x² menos 6x mais 3 igual a zero. Vamos separar os valores de a, b e c, sendo que o valor de a é o número que está acompanhando o x², o valor de b é o número que está acompanhando o x e o valor de c é o número que está sozinho. Agora, utilizando a fórmula do Bhaskara, apenas a parte do delta. Nós temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e nós vamos substituir pelos números de cada letra. b equivale a menos 6, então nós vamos ter menos 6 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor do a, que é 2, vezes o valor do c, que é 3. Fazendo a potenciação, menos 6 ao quadrado significa que é menos 6 vezes menos 6, ou seja, 36. Depois faremos a outra multiplicação, 4 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. E aí podemos fazer a operação de sinais. Menos com positivo menos, menos com positivo menos, ou seja, sinais diferentes, negativo. Ao final, nós vamos ter 36 menos 24, que é igual a 12, ou seja, nosso delta é igual a 12. Portanto, esse delta ele é maior do que zero, significa que então a minha resolução vai resultar em duas raízes reais distintas. Pensando graficamente, a nossa equação vai formar uma parábola que vai interceptar o eixo x em dois pontos diferentes, igual ao do plano cartesiano desenhado aqui do lado. Então, nós vamos agora para a resolução do exercício 2. No exercício 2, a equação aparecia de uma forma diferente. Ela aparecia x² mais 9 igual a 4x. Então, para fazermos a nossa resolução, a primeira coisa é colocar essa equação igual a zero. Então, eu tenho x² menos 4x, porque eu estou trocando o 4x de lugar, ou seja, eu vou inverter o sinal dele, mais 9 igual a zero. E agora eu vou determinar quem são os valores de a, b e c. Lembrando que a é o valor que acompanha o x², b o valor que acompanha x e c é o valor que está sozinho. Então, nesse caso, eu tenho a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 9. Utilizando a fórmula de Bhaskara, apenas a parte do delta, eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo as letras. Então, no lugar do b, eu vou utilizar o menos 4. No lugar do a, o valor 1 e no lugar do c, o valor 9. Então, menos 4 ao quadrado, eu tenho 16. Porque menos 4 vezes menos 4, regrinhas de sinais, menos com menos, eu tenho valor positivo. E 4 vezes 4, 16. Depois eu faço a outra multiplicação. 4 vezes 1 vezes 9, que resulta em 36.
Fazendo a regrinha de sinal, eu vou ter menos 36. E aí, então, eu faço 16 menos 36, me sobra menos 20. Isso significa que o meu delta é menor do que zero, ou seja, não há raízes reais. Pensando graficamente, a parábola ela não intercepta o eixo x, é como se ela ficasse flutuando no plano cartesiano. No nosso terceiro e último exercício, a equação aparecia assim: 2x² menos 8x mais 8 igual a zero. Começando a nossa resolução, nós vamos primeiro determinar os valores de a, b e c. No caso, lembrando que a é o valor que acompanha x², b é o valor que acompanha x e c é o valor que está sozinho. Então, aqui para essa equação, o valor de a é igual a 2, o valor de b, menos 8 e o valor de c, 8. Utilizando a fórmula de Bhaskara, apenas a parte do delta. Então, eu tenho b² menos 4 vezes a vezes c. Substituindo as letras. Então, no lugar do b, menos 8. No lugar do a, 2. E no lugar do c, 8. E aí, eu tenho b², que é o menos 8², igual a 64. Por quê? Menos 8 vezes menos 8, sinais iguais, torna-se positivo. E 8 vezes 8, 64. Depois eu tenho uma outra multiplicação. 4 vezes 2 vezes 8. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, fazendo a regrinha de sinal, sinal negativo com sinais positivos, então eu tenho sinal negativo, pois são sinais diferentes. Fazendo a subtração, 64 menos 64, eu vou ter o delta igual a zero. Isso significa que eu tenho duas raízes reais iguais, ou seja, pensando graficamente, essa parábola ela vai interceptar x em apenas um valor, ou seja, no valor igual, no caso aqui, para 2. Quero agradecer a todos que ficaram até o final da aula. Muito obrigada e até mais, pessoal.